Fala comigo, rapaziada, e os resultados da Nike têm sido preocupantes. Será que a empresa vai quebrar? Não só o investidor, mas o consumidor que ama a Nike, que nem eu, tá começando a ficar preocupado. Aqui, ó, tem vários modelos. Será que eu vou ter que trocar a Nike? Vou ter que começar a comprar só Adidas? Bom, é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, mostrar para vocês alguns dos principais números da empresa. Vamos mostrar o que está acontecendo, porque realmente os últimos trimestres foram preocupantes. E a gente precisa avaliar se nós, como consumidor ou como investidor, temos que ter tranquilidade ou se alguma coisa preocupa de verdade em relação à empresa, já que as empresas, principalmente consumo, principalmente empresas que passam por vários momentos, tem essa oscilação, é natural. Outro fator determinante que a gente precisa avaliar também é a linha de receitas da Air Jordan. Para quem já assistiu o filme explicando sobre aquilo que foi uma das principais revoluções, onde a mãe do Michael Jordan fez um acordo de revenue share, ou seja, para ter um percentual das receitas das vendas da marca do filho, e a Nike conseguiu entregar muito resultado em cima disso. A marca Jordan trouxe para Nike um fator muito diferente e que fez bastante gerou muita receita e muita venda para a empresa, mas agora a gente vai ter que avaliar tudo isso com calma. Será que a empresa vai quebrar? Será que esses últimos trimestres preocupantes são realmente algo que são perenes, que são estruturais, ou se é um momento de concorrência alta, novas marcas chegando, a On, a própria Adidas, a Puma se reinventando, principalmente depois do patrocínio que fechou com o Neymar. Vamos avaliar tudo isso e para a gente chegar a uma conclusão de verdade, a gente precisa sentar na frente do computador, avaliar os dados, avaliar os números. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos agora aqui para avaliar os principais indicadores da Nike e entender por que a empresa está tão pressionada quando a gente avalia o seu valor de mercado, mais ou menos em torno, o market cap da empresa, de 65 bilhões de dólares. A empresa foi fundada lá em 1980 e fez o seu IPO na Bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos. Bom, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, fazendo uma avaliação da cotação da empresa aqui, ó, hoje cada ação da empresa está sendo mais ou menos avaliada em 44 dólares. Se a gente pegar 2016, mais ou menos na mesma época, a empresa estava em torno de 51 dólares. Então, bastante pressionada. Se a gente olhar aqui o máximo, ó, 44 dólares, a empresa estava sendo negociada esse valor lá em 2015. Então, muita pressão sobre o valor de mercado da empresa. E aí a gente tem vários pontos aqui para a gente poder avaliar e entender o que está acontecendo. Primeiro vamos entender aqui os últimos trimestres. Claro que os resultados eles vão impactar na cotação da empresa. Vamos lá, se a gente pegar os valores anuais, tá? A empresa deu um lucro em 2025, mais ou menos 3,2 bilhões de dólares de lucro, com uma margem líquida de 7%, 4% abaixo de 2024. A margem média da Nike vinha sendo em torno ali de 11, 12%. E, óbvio, é uma empresa que tem uma concorrência muito grande, a gente está falando de varejo, mas a empresa tinha um pricing power muito forte, principalmente por conta da sua capacidade de trazer pro usuário artigos esportivos que eram muito diferentes, tá? Então, dentro dessa perspectiva, você consegue precificar o seu produto e vender no preço que você basicamente quiser. Se você subir o preço, o cara vai continuar comprando de você. É o que acontece, por exemplo, com a Apple. Não que ela suba o preço, mas ela tem um preço acima dos concorrentes, mas tem uma realidade percebida ali de qualidade muito grande. E a Nike tinha isso de forma muito tranquila, até porque ela sempre foi associada a grandes marcas, grandes esportistas, mas algumas estratégias, a gente já vai discutir isso, fizeram com que a empresa sofresse um pouco aí na cotação, se a gente avaliar que desde 2022 que bateu o pico histórico de 165 dólares por ação, agora sendo negociada a 44 dólares. Muita diferença, tá? A gente está falando aí de por ação a empresa
Cai aí quase 4 vezes. Mas a gente pode entender um pouquinho disso avaliando também os trimestres. Vamos lá. Resultados trimestrais. O lucro por ação da empresa caiu nos últimos 3 trimestres. Se a gente avaliar até 2025 para cá, a gente tem um lucro por ação caindo, a gente tem uma margem líquida abaixo dos 6%, chegou a bater 2% lá em 2025, e o lucro líquido também decrescente aqui em alguns períodos. Em 2024, a empresa tinha mais de US$ 1 bilhão de lucro por trimestre. Se a gente avaliar o ano, se a gente pegar os últimos 12 meses, ela fez 2,2 bilhões de dólares de lucro. Ou seja, está muito abaixo do histórico. Então, a gente tem, claro, uma pressão grande também no ROI, né? O retorno sobre investimento da empresa, o que acaba, infelizmente, também trazendo pressão sobre o fluxo de caixa livre da companhia. Então, são vários pontos aqui que a gente precisa avaliar para poder entender, tá? Primeiro deles, quais são as principais estratégias que deram errado na empresa? A gente pode aqui avaliar 3 pontos principais. O primeiro deles foi uma estratégia que a gestão anterior focou muito em cortar um pouco os laços com os parceiros de atacado e focar nas vendas diretas. E aí a empresa acabou perdendo um pouco de espaço nas prateleiras, o que acabou prejudicando a visibilidade da empresa. Isso acontece principalmente porque a gente tem outras empresas como a On Running, que é uma marca que a galera tem usado muito, a Roca, essas principais empresas que têm trazido novidades para o mercado, começassem a tomar um espaço, já que elas têm uma dinâmica muito rápida de... Como é que eu posso dizer? De estratégia, de entender o gosto do público, de lidar com o público mais jovem. Então tudo isso faz uma diferença muito grande para que o produto saia da prateleira e vá para as mãos dos clientes, tá? Então a Nike começou a focar numa venda direta, começou a sair um pouco do atacado ali, dos parceiros que eles tinham, basicamente para distribuição, e foi indo mais para um direct to consumer, atrapalhando principalmente as suas atividades. E tanto é que se a gente avaliar os resultados aqui, pessoal, quebrando a receita, só para você ter uma ideia, parte de footwear é 66% e apparel 33%, tá? Então vestuário, 1/3 e 2/3 para tênis. Dentro dessa avaliação, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o principal problema, principalmente para a parte de footwear da empresa, foi essa estrada mais sinuosa que é você vender direto para o cliente. E quando a gente avalia, inclusive, o último resultado da empresa, a gente pode ver que a empresa voltou, tá, a ter um crescimento na parte de wholesale, que é a parte de atacado, crescendo aí quase 8% no seu último resultado, tá? Ou seja, a gente já vê uma retomada, principalmente estrategicamente falando, saindo de um ponto e indo para o outro. E como eu falei, a perda de pricing power aí acabou acontecendo principalmente também por conta dessa nova avaliação da companhia de acabar querendo vender direto para o cliente, perdendo visibilidade, perdendo contato também com o público mais jovem, com o público que é fiel. Pô, tem vários modelos da Nike que a gente gosta e a empresa ela acabou ficando um pouco ultrapassada nesses últimos 2 anos, tá? Se a gente avaliar aqui a pista de crescimento que a gente tem para frente, a gente pode ver a Nike retomando uma parcela de mercado que antes era dela, já que é um mercado muito maduro. Mas o presidente, o CEO da empresa já avaliou a situação, né? Já trouxe para o mercado uma perspectiva de pelo menos 2 anos teremos dificuldades para conseguir fazer uma reviravolta nos resultados da empresa. Ele já deixou isso claro. Então, as medidas que são tomadas hoje, ela tem resultado pelo menos de 12 a 24 meses. E isso é natural, né? Você diagnostica, você coloca ali o remédio, faz as intervenções e aí a gente vê se a estratégia está correta. E assim, o CEO
foi bem enfático dizendo que essa estratégia pode trazer resultado, deve trazer resultado, mas vai demorar aí pelo menos 24 meses. Bom, já vou discutir quais são as principais estratégias que a Nike está tentando trazer para fazer essa virada de chave, mas existem alguns outros pontos que a gente precisa entender da estratégia equivocada. A primeira que eu falei foi o erro da estratégia de direct consumer, querendo vender direto para o cliente. A segunda parte foi que a empresa ficou um pouco para trás na parte de inovação. Acabou focando no lifestyle, trazendo alguns modelos mais conhecidos do público, aquele que a galera usa, o Dunk, o Jordan, o Air Force. As principais coleções da empresa foram reeditadas, foram colocados modelos mais ou menos nessa base, enquanto os concorrentes começaram a trazer novos estilos, novas espumas, formas diferentes. Pô, até a Adidas, que eu tenho muito tênis da Nike, gosto da Nike, mas de corrida, algumas coisas específicas eu tenho da Adidas. Inclusive, vestuário eu tenho da Adidas, tá aqui a camisa da Adidas. Mas com relação a tênis, eu vejo um movimento muito grande das pessoas usarem outros tênis de corrida. O tênis da Adidas, tênis da New Balance também. O próprio Olímpicos tem lançado várias plataformas, a Olímpico é regional, mas só para a gente entender que às vezes dentro de uma perspectiva simples de avaliação das pessoas que você conhece ao seu redor, você consegue entender como é que anda o apelo por alguma marca, tá? E aí o terceiro ponto aqui que fadigou bastante a empresa, que trouxe muita dificuldade para os resultados e principalmente para o valor de mercado ser tão pressionado, foi a fadiga na China, que depois do momento de pandemia, a empresa nunca mais voltou aos resultados anteriores, perdeu muito, muito share lá na China, a Nike para os players locais. Basicamente isso. Agora, se a gente avaliar as estratégias da empresa, a gente tem o Elliott Hill, que é o CEO da empresa, focado em alguns pilares, são principalmente 4 que eles trouxeram para nós ali, e o nome do plano é Win Now, tá? Primeiro, e a gente já viu surtir efeito, foi a parte de wholesale, a parte de atacado, então uma reconexão com os parceiros estratégicos para voltar para as prateleiras, voltar para as vitrines e voltar a ter uma visibilidade maior. Como eu falei, o último resultado já mostrou um crescimento dessa parte de atacado de 8%. É óbvio que você está fazendo um relativo, né? O atacado tinha sido pressionado, porque a estratégia está sendo mais focada no direct consumer, então naturalmente o 8% é com base no número já pressionado, mas ainda assim você vê uma recuperação, então essa primeira estratégia está funcionando. A segunda estratégia tem a parte de inovação em cima do estoque da empresa. Se a gente avaliar principalmente o inventário da Nike, a gente pode ter uma ideia de como a empresa precisa se reinventar e já tem alguns planos para lançar o Pegasus 41, o Vomero Premium, algumas estratégias específicas para você mudar e trazer não só tecnologia para os tênis, mas perspectiva de melhora dentro do cenário de vendas e claro que uma percepção de que essa tecnologia está funcionando por parte, claro, da percepção por parte do público. E aí outro ponto específico da empresa, que o terceiro de estratégia, é focar em grandes eventos, se ver reconectada com grandes atletas. Se a gente avaliar a estratégia da Nike na década de 90, que foi atrás do Jordan, final da década de 80, na verdade, que foi atrás do Jordan para fazer um contrato longínquo. Jordan era uma grande promessa do basquete e acabou virando, né? São 6 vitórias na NBA, MVP, enfim, estourando vários recordes. E quando a Nike fechou o contrato com a mãe do Michael Jordan, que foi ela o principal balizador da história, trazendo aquela aquela estrutura diferente de contrato, de tipo assim, pô, você vai usar o nome Jordan, mas a gente quer um heaven share dessa história, então vou ficar com um percentualzinho de vendas para sempre.
Então, foi uma estratégia muito bem aceita. Você tem uma aderência muito grande, porque até então a Adidas era a preferida de muitos atletas da época do basquete, e inclusive o Jordan não queria a Nike, mas esse contrato foi bem revolucionário. Então, essa estratégia de estar em grandes eventos, como por exemplo Copa do Mundo, voltar para a parte de vestuário, a parte de footwear dentro do cenário dos principais esportes, vai trazer para a empresa, ou pelo menos tende a trazer para a empresa, uma nova visibilidade dentro das vitrines. E óbvio que tem corte de custo, né? São mais de 2 bilhões de dólares em corte de custo. Foco em eficiência operacional para aproveitar melhor os ativos que tem e a mão de obra que tem, principalmente porque as margens da empresa foram muito pressionadas, como eu falei. A margem líquida da empresa, que era na média 11, 12%, hoje está em 5%. Então você precisa retomar. E aí tem vários impactos no meio do caminho, tá bom? E aí a gente pode fazer um diagnóstico. Será que a empresa está no caminho certo? Aparentemente, voltar para as parcerias de atacado está funcionando. A gente sabe que tem uma cultura interna muito forte dentro da Nike que precisa ser desengessada, e aparentemente o CEO está conseguindo, aos poucos, deixar a empresa um pouco mais dinâmica. Isso é uma das grandes dificuldades de empresas quando elas crescem muito. Mas a perspectiva, não no curto prazo, acho que no curto prazo é um case muito arriscado, mas a perspectiva, pensando num prazo maior, pensando em 2 anos, três anos, de 24 a 36 meses, eu acho que a empresa tende a ter uma retomada, tá? Pode acontecer antes, mas o guidance ainda é de cautela, por isso que a empresa tem sido pressionada de forma muito abrupta ali no seu valor de mercado. Tá bom? Acho que de maneira geral eu consegui trazer aqui um panorama. A empresa passou por dificuldades, estratégias erradas, está retomando as estratégias que funcionavam, está se aproximando novamente dos grandes eventos, dos grandes atletas, e precisa investir em tecnologia, em uma maior aderência por parte do público para os seus calçados. Quem é fã da Nike agradece, e o investidor, de maneira geral, acho que nesse momento tem que tomar um pouco de cuidado. Não é, para mim, o momento mais tranquilo, já que a empresa ela passa por um mini turnaround aí para poder reavaliar ali as suas estratégias e ver se as coisas vão funcionar. A empresa tem um balanço ainda sólido, tem diferencial competitivo, tem uma marca muito forte, é a marca mais poderosa do mundo em termos de materiais esportivos, e fazendo as estratégias certas as coisas tendem a funcionar. Fechado? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, óbvio, pelo amor de Deus, ativa as notificações. Pelo amor de Deus. E claro, deixa o like no vídeo, porque é importante o like de vocês aqui para que as coisas continuem caminhando muito bem aqui dentro do YouTube. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.